Quem tem diabetes pode comer polenta? Solta a vinheta. Tudo bem, pessoal? Dr. Matheus. Aqui na cidade onde eu moro, Santa Maria, nas cidades próximas, a gente tem a 4ª colônia de imigração italiana. A gente tem bastante gente que, culturalmente gosta de consumir polenta. Que, aqui no Rio Grande do Sul, para quem não sabe, eu imagino que a maioria das pessoas devam saber, a polenta nada mais é do que farinha de milho, o fubá, cozido em água, por imersão. Diferente do cuscuz que se consome muito no Nordeste, que é um fubá mais grosso, é o flocão, que é cozido no vapor, a polenta, a gente joga a farinha dentro da água fervente, e vai misturando, tempera com um pouquinho de sal ali. Depois pode comer ela assim cozida mole, pode esperar ela firmar um pouco, fazer palitinho, grelhar, fritar com molho, tem várias opções. E até por essa questão cultural, aqui várias pessoas da região, quando eu atendo, sempre questionam, E doutor, a gente sabe que o pão tem a massa, tem o carboidrato, doce de uma maneira geral, e essa dúvida aí da polenta, Quem tem diabetes, assim, a gente que tem diabetes, pode consumir polenta? Como? Em que quantidade? Antes de responder essa pergunta, tá, pessoal? Já aproveitem aí, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que pode se interessar. Quem me acompanha aqui no canal sabe, pessoal, uma coisa que eu sempre digo, o paciente com diabetes pode comer praticamente qualquer coisa, desde que, de forma adequada, e com a polenta não é diferente, tá? Sempre antes de consumir um alimento é importante a gente entender o que tem exatamente nele. Para pessoas que têm diabetes, é muito importante a gente saber, primeiro, a quantidade de carboidrato e se esse carboidrato vai subir rápido na corrente sanguínea ou não, Que para quem já assistiu meus vídeos anteriormente, sabe que a quantidade de carboidrato de um alimento é a carga glicêmica e a velocidade com que ele sobe na corrente sanguínea, a velocidade com que ele é absorvido do intestino para o sangue, é o índice glicêmico. No caso da polenta, 100 gramas da polenta cozida, que é o fubá cozido em água, tem mais ou menos 23 gramas de carboidrato, tá? É uma carga glicêmica que, não é muito alta, tá? E a mesma coisa o índice glicêmico. O índice glicêmico da polenta cozida fica em torno de 58. Em outras palavras, tá, pessoal? A polenta é sim um alimento que é rico em carboidrato, e se o paciente consumir numa quantidade muito grande e numa alimentação desbalançada, pode sim acontecer de comprometer a glicemia, tá? Apesar do açúcar da polenta, do carboidrato da polenta, não ser absorvido de forma rápida, dependendo da quantidade consumida, pode acontecer um pico de glicemia também, certo? Então, qual é a forma adequada de se consumir polenta uma pessoa que tem diabetes? Consumir em quantidade pequena, sempre junto com outros alimentos para fazer uma refeição mista, como eu já expliquei aqui. A refeição mista tem fontes de gorduras de boa qualidade, por exemplo, um azeite de oliva, oleaginosas como castanhas, nozes, amendoim, Tem fontes de proteína, de preferência proteína de carne branca, tipo peixe, frango. Em outras palavras, tá, pessoal? A forma correta de alguém que tenha diabetes consumir a polenta é em quantidades pequenas, porque se for consumida numa quantidade grande, vai ter uma carga de carboidrato muito grande. Mesmo o índice glicêmico da polenta não sendo alto, se a carga glicêmica for alta, isso aí pode comprometer o controle da glicemia, pode fazer com que o açúcar suba no sangue alguns minutos ou horas depois. E uma forma também da gente conseguir controlar a velocidade com que o açúcar da polenta, que o carboidrato da polenta sobe, é inserir ela numa refeição mista.
Numa refeição mista, além de carboidrato, é importante ter fibras, provenientes principalmente de saladas. Aqui dentro da cultura italiana, rúcula, o radicchio, né, são opções de vegetais folhosos que as pessoas podem consumir, abobrinha, berinjela também, né, e também colocar um molho vermelho, uma carne junto com a polenta e evitar de misturar outros carboidratos. No dia que comer a polenta, evitar de consumir o arroz ou de consumir pão ou uma massa, por exemplo, né, usar a polenta como fonte de carboidrato naquela quantidade ali que combinou com o seu médico, com o seu nutricionista. Para uma pessoa ali entre 70, 80 quilos, umas 2, 3 colheres de sopa de polenta, assim, dentro de uma refeição mista, eu acho que é uma quantidade aceitável para se consumir, tá? E, doutor, no café da manhã, assim, na chapa, com queijo, com salame... A pergunta da Jamila é uma pergunta assim, que também tem um fundo cultural aqui do pessoal de origem italiana. E também, né, no Nordeste a gente vê que o pessoal consome bastante o cuscuz lá como substituto do pão. Dá para consumir a polenta no café da manhã, por exemplo? Dá, né? Desde que numa quantidade mais ou menos equivalente a que se consumiria de pão, por exemplo. Uma fatia de pão equivale mais ou menos uma colher de sopa de polenta, então tem que cuidar o tamanho da fatia da polenta que vai consumir. Dá para fazer na chapa com pouca gordura? Eu acho que dá. Até eu vejo de uma forma boa colocar uma fatia de queijo magro ou até um molho vermelho, né? Consumir com uma fonte de fruta, alguma coisa assim, para um iogurte junto, ou o próprio leite, né? Para ter uma proteína junto, fazer com que esse carboidrato dessa polenta suba mais devagar. Eu acho que é possível consumir sim, só que não numa quantidade muito grande. Culturalmente, historicamente, a gente ouve o pessoal falar assim nas consultas, né, de origem italiana. Ah, meu avô, a minha avó, meu pai se criaram comendo polenta, faziam uma polenta enorme, cortava com barbante e tal. A gente comia bastante quando era criança, o pessoal comia bastante. Só que era outros tempos, né, pessoal? Uma característica que tinha de quem trabalhava na roça era fazer atividade braçal o dia inteiro, né? Diferente da gente hoje que trabalha sentado na frente de computador, tudo que é lugar vai de carro, a gente tende a se movimentar bem menos do que o pessoal, originalmente o colono, né, descendente de italiano, que trabalhava no ambiente rural, assim, com bastante atividade física, conseguia comer uma quantidade maior de polenta e queimar sem comprometer a saúde. Nossa, é isso aí, tá? E antes que a Jamila me questione aqui da polenta frita, certo? Qualquer carboidrato que é colocado em imersão em gordura, o valor calórico aumenta bastante, né? Então a mesma quantidade tende a se tornar mais calórica. A quantidade de carboidrato segue a mesma, né? Por ter gordura, até o índice glicêmico tende a ficar um pouquinho menor, mas o valor calórico aumenta bastante. Isso aí pode predispor a pessoa a ganhar peso. Você sabe que quanto maior o peso de uma pessoa, principalmente com diabetes tipo 2, mais difícil tende a ser o controle glicêmico no longo prazo. A polenta frita, não vou dizer que é proibida de comer, mas assim, é uma forma menos interessante para consumo diário, certo? Então, resumindo, né, como qualquer outro alimento, é possível sim consumir a polenta, desde que não seja consumida pura e nem em grandes quantidades, tá certo? Para esse vídeo era isso, espero que vocês tenham gostado dessas informações. Quem gostou pode curtir, compartilhar, se inscrever no canal, isso aí ajuda um monte. Um abraço e até a próxima!